Estavam aí. Pois é, eu estava a ver o meu Reading Journal com as minhas leituras de fevereiro. E é isso. Eu sou a Sara e sejam muito bem-vindos ao meu Wrap-Up. Eu não sei se vos acontece, mas eu no início do ano, então os primeiros meses, janeiro, fevereiro, eu sinto-me como se estivesse assim com uma ressaca literária enorme. Ando meio perdida. Eu acho que nem é bem ressaca literária. É aquela sensação de que apetece-me ler tudo e não me apetece ler nada. Não sei se me faço entender, mas pronto. Estes meses de janeiro e fevereiro li menos. Comparado com o ano passado, acabei por ler muito mais, porque o ano passado, se bem me lembro, o mês de janeiro não li um único livro e em fevereiro li apenas um. Portanto, a pouco e pouco estou a retomar as minhas leituras ao meu ritmo. Mas é claro que não há problema nenhum se vos apetece ler mais, se vos apetece ler menos. Eu própria que leio bastante, também tenho os meus momentos em que... eu sei, isto é confuso, mas pronto. Então, vamos às minhas leituras de fevereiro. Ora bem, eu li 2 contos da Rainha Vermelha. Aliás, eu já devia ter terminado a Rainha Vermelha porque fazia parte de uma leitura conjunta de The Legends Book Club, mas eu portei-me mal. Aliás, é como eu digo, eu andei assim meio perdida e não acabei a Rainha Vermelha ainda, portanto ainda tenho que terminar. Mas li os 2 contos, The Queen's Song e Steel Scars. The Queen's Song eu adorei. Adorei, acho que foi um conto muito giro. Este, sinceramente, foi dos contos que eu acho que é importante lermos antes da história. O Steel Scars eu detestei, sinceramente. Eu preferi não ter lido, porque além de ter levado spoiler do livro, não achei que me tivesse acrescentado grande coisa, ok? Eu sei que ele depois mais lá para a frente acaba por fazer sentido. É um conto com 100 páginas, para aí, se calhar nem tanto, e eu digo-vos foi dos contos que mais me custou a ler, porque eu não estava a perceber patavina, que eu estava a me irritar de uma maneira que eu só queria acabar para ver se começava a Rainha Vermelha. Talvez ele depois vá fazer um bocadinho mais sentido e eu entenda alguma coisa, porque realmente eu achei completamente maçudo. Em fevereiro foi o mês dos namorados, o mês do amor. Que é um mês muito bonito. E o mês em que eu deveria ter lido romance, não é? Tecnicamente, para entrar na vibe do mês de fevereiro, do dia dos namorados, o mês dos namorados, eu devia ter lido romance. Pois é, só que aqui a Sara não leu romance, leu terror. Ok. Então, eu li um mangá que eu já estava a querer ler há imenso tempo. Uzumaki, do Junji Ito. É Junji Ito. Junji, Sara, não é Jinju. Não é nenhuma Jinja, ok? É Junji Ito. Vê-se para a próxima. Diz o nome do senhor bem, ok? Vá. E bom, eu tenho-vos a dizer que este mangá é um mangá enorme. São 600 e tal páginas. Não é fácil de ler. Porque aquilo, como se costuma dizer, houve ali uma altura que a minha cabeça começou a andar à roda. Ok, tem mesmo a ver com o mangá, porque o mangá, o que acontece é que nesta pequena localidade as pessoas vão começar a sentir-se afetadas por uma espécie de espiral que começa a aparecer. Então começam a haver espirais em tudo o que é sítio, há espirais no céu, há até quem fique tão obcecado com espirais que tenta colecionar tudo que tenha forma de espiral. E depois, claro, há assim umas cenas mais macabras, ou não fosse um mangá de terror. Mas eu gostei bastante e vou querer ler mais do autor. Junji Ito, porque são distorcidos, são mesmo estranhos, mas pronto.
É o que eu gosto. O que é que eu hei de fazer? Depois li outro e-book. E, mais uma vez, temos aqui um e-book de terror. E este foi fantástico. Chama-se Na Escuridão da Mente, de Paul Tremblay. Nós temos aqui, supostamente, uma família que tem 2 filhas e a mais velha começa a ter comportamentos estranhos. Primeiro é diagnosticado esquizofrenia. Mas, entretanto, há um padre que o pai conhece e resolve falar sobre o problema da filha e o padre acha que há algo mais e não é esquizofrenia e que ela está possessa. E então o livro baseia-se todo à volta da história. É esquizofrenia? É possessão? É outra coisa? Mas o livro está muito, muito bem descrito. A história está fantástica. Gosto da forma como é abordado a religião e a ciência. Digo-vos o fim. Deixam-me de queixo caído. Um daqueles livros de terror que eu não vou esquecer. Agora é assim. Será esquizofrenia? Será possessão? Leiam o livro. Entretanto, li mais um livro que já estava na minha TBR desde o ano passado e eu devia ter lido numa leitura conjunta o ano passado, mas que não li, que é Cursed, de Thomas Wheeler. Cursed, este livro deu origem à série da Netflix com o mesmo nome, Cursed. Eu vi primeiro a série e depois li o livro. Estão muito equiparados, não há assim grande diferença, até parece que a ideia que dei é que o livro foi escrito depois da série, mas não foi o caso. Mas eles foram bastante fiéis na série. Eu gostei. Acho que temos que... O que segredo para se gostar deste livro, porque houve quem não gostasse. Mas cá está, pronto, eu acabo por ser sempre um bocadinho do contra às vezes. O segredo é ir com uma mentalidade bem aberta, porque, atenção, que é uma recontagem da história do Merlin e do rei Arthur antes de ser rei, na sua juventude. E há ali elementos que para muitos ficaram, meu Deus, o Merlin não é assim, nós não conhecemos o Merlin assim. Não conhecemos, mas isto é uma recontagem e por isso mesmo eu gostei. Achei que a história está bem desenvolvida, é diferente e eu, como gosto de histórias diferentes, foge um bocado à história do Merlin que nós conhecemos, da história da espada e de como se desenvolveu o mito da Senhora do Lago. Eu gostei. Li um livro que... Isto foi a primeira desilusão do ano. Ai, que é uma pena porque ele é tão bonito. Bone Crier's Moon, de Catherine Purdy. Esta é uma edição especial da Owl Crate. Este livro tinha tudo para ser fantástico, porque é uma recontagem de uma história do folclore francês, Les Dames Blanches, em que as mulheres vestiam-se de branco e matavam os homens que se recusavam a dançar com elas numa ponte. Bone Crier's Moon tem muito essa vibe. Uma Bone Criers, neste caso, são tipo bruxas que o objetivo é encontrarem os seus amoureux e depois terão que os sacrificar. E este livro tinha uma premissa tão boa, porque fala sobre as fases da lua, sobre a lua cheia, a lua nova, como isso influencia a mulher, o ciclo feminino. E eu fiquei tão desiludida, porque é tudo tão vazio. Ou seja, o romance que existe aqui parece que é aquele romance assim, um clique. Primeiro eles são inimigos, mas depois, de um momento para o outro, parece que ficam enfeitiçados e apaixonam-se logo. Faltou mais conteúdo. Eu esperava mais deste livro. No entanto, apesar de não ter gostado assim tanto, eu quero ler a continuação, Bone Crier's Dawn, que já saiu. E eu estou à espera que a Owl Crate me mande o segundo livro desta coleção. E tenho esperanças que ele melhore, sinceramente, porque este foi mesmo a desilusão do ano até agora. Depois, li mais outro livro
mais outro livro que fiz leitura conjunta com a Marina Marques Books, que é mais de duas autoras portuguesas, Stella, de Margarida Loureiro e de Joana Martinho. Faltou-lhe brilho. Eu gostei da história, mas fez-me lembrar muito, em muitas partes, Harry Potter misturado com Wings. Temos muita alusão ao universo Harry Potter e pronto, e quem leu Harry Potter acaba por identificar bastantes características aqui neste livro e das Wings com os 4 elementos. Não está mal, a história não está má, só que é assim, eu acho que faltou-lhe um bocado de brilho. Sinceramente, a mim faltou aquele clique, porque eu não consegui identificar-me. Que identificar não é bem a palavra, porque eu não tenho idade das miúdas, mas não consegui sentir ligação com nenhuma das personagens, tal como aconteceu com Bone Crier's Moon, que eu também não senti. E esse é o meu grande problema, é que se eu não sinto nenhuma afinidade com os personagens, os livros tornam-se vazios. Eu tenho que sentir alguma afinidade, ou então a história por trás tem que ser mesmo muito boa para eu me agradar. E por norma, eu sinto sempre afinidade com os personagens, e nestes 2 livros eu não senti isso, e pronto, sinceramente fiquei com pena, este por ser o livro que era e este por ser de 2 autoras nacionais. De qualquer das formas, recomendo, e até gostaria de ler mais livros das autoras, numa continuação de Stella, a história, neste caso, a Escola de Bruxas, para ver se realmente o livro ganha um bocadinho mais de brilho. Entretanto, e para terminar aqui o mês do amor, não é? Com um livro romântico, mentira, estou a falar de Insanidade, da autora Raquel Fontão. Foi o primeiro livro da autora, foi o lançamento dela, e é um livro de terror. Estamos aqui a falar de um terror psicológico. Temos aqui a Helena, que é uma jovem mãe pintora que, apesar de não ter uma grande ligação com os pais, ela conseguiu o amor da sua vida e a casa dos seus sonhos, até que um dia tudo muda. A sanidade mental dela começa a deteriorar-se cada vez mais. E pronto, depois a história desenrola-se toda a partir daí. Será aqueles pesadelos ou as visões que ela tem serão reais? Serão fruto da sua imaginação, da sua mente conturbada, dado ao episódio violento que ela sofreu na sua vida? E eu gostei muito, gostei imenso. Sei que a autora vai escrever outro livro, não será uma continuação deste, penso eu, mas recomendo. É uma autora nova, com um livro de lançamento pequenino, lê-se muito bem, é fantástico. Eu sinceramente gostei imenso, porque aborda os mistérios da mente, tal como o outro livro que eu tinha lido, Na Escuridão da Mente, e eu gosto muito de livros que abordem o que vai cá dentro, que a maior parte das vezes não entendemos. Devo dar aqui um pequeno alerta. Eu, depois de ler este livro, eu nunca mais vou ver os coelhos da mesma maneira. E mais não digo. Se quiserem saber o porquê, leiam o livro. A sério, leiam. E pronto, foram estes os meus livros, as minhas leituras de fevereiro. Espero que tenham gostado. Digam nos comentários se já conheciam algum livro, se leram ou se fazem questão de ler algum. Obrigada por estarem aí desse lado, e até ao próximo vídeo. Tchau!